Graça e paz a todos que estão acompanhando a nossa série Sinais da Volta de Cristo. Se você perdeu algum deles, está chegando hoje pela primeira vez, vá no nosso canal e assista, porque eles estão numerados. Nós estamos no 5º módulo. Esse é o 5º episódio. Você pode assistir todos os outros, são rápidos, em torno de 15 minutos cada um. Agora a gente vai aumentar um pouquinho mais o tempo para poder dar mais condições de entender todo o assunto. Então, você, por favor, vá assistir lá, em nome de Jesus, todos os modos até o 4º, e hoje você acompanha ao vivo. Continuando aqui o assunto, nós estamos detalhando, antes de começar a falar dos sinais na sequência e tudo mais, nós estamos detalhando o sermão de Jesus, que para nós é mais importante do que ouvir qualquer pessoa, de que ouvir qualquer teólogo, de que ouvir qualquer pessoa que esteja, vamos dizer assim, conhecedora do assunto, ou expert no assunto. Muito melhor ouvir o que Jesus falou. E é o sermão que ele fez, chamado Sermão do Fim do Tempo, e nós detalhamos o capítulo 24 de Mateus, chegamos até o versículo de número 31 do capítulo 24, você pode ver que é um sermão bastante grande, mas ainda tem algumas coisas que nos interessam nesse sermão, muito importantes para nós falarmos. Então eu quero continuar aqui em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler agora do verso 32 em diante. Nessa tradução que eu estou usando aqui da Bíblia, tem um subtítulo, e o subtítulo é A Parábola da Figueira, Exortação à Vigilância. Só de pegar o título aqui, para mim já é coisa tremenda, né? Não da parábola da figueira, que eu vou explicar o que significa, mas exortação à vigilância. Em outras palavras, nós vamos ver nesse texto algo que nos fala sobre vigiar da volta de Jesus, para saber exatamente o que nós temos que nos preparar para isso. Então vamos lá, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando a gente analisa outros textos bíblicos, isso é consenso geral, de que quando Jesus fala da figueira, ele está falando de Israel. Israel é a figueira. Então isso é uma questão que não precisa discutir, porque há uma concordância geral, Israel a figueira. O que Jesus está ensinando naquela época já aos seus discípulos e que serve para nós como base hoje? Jesus está dizendo, olha, você sabe distinguir o verão, sabe quando é que chega a chuva, você olha o céu e você sabe os sinais de uma tempestade ou de uma secura que vai haver na terra, uma seca que vai haver na terra. Então ele está dizendo, você sabe distinguir isso? Então presta atenção na figueira, porque quando você observar a figueira e ver os ramos e ver tudo que está acontecendo na figueira, que é Israel, por isso que a gente insiste em acompanhar tudo que acontece em Israel, porque faz parte daquilo que Jesus falou, são sinais. Então, como eu disse nos módulos passados, Israel para mim é o ponteiro do relógio de Deus. Então, se eu analiso o que está acontecendo em Israel, eu sei o ponteiro andando e sei que está chegando a hora, e a hora é aquela que vai ser determinada. E uma coisa muito interessante que ele fala aqui, ele diz, aprendei. Essa palavra para mim é muito forte, porque quando ele diz aprendei com a figueira, ou seja, aprenda com Israel. Não estamos aqui falando de judaísmo, não estamos falando aqui de teologia judaica, não. Nós estamos dizendo o que Jesus falou. Ele diz, olhe para a figueira, olhe para Israel, e você vai acompanhar o que está acontecendo lá e vai ligar com os fatos bíblicos, porque tudo que está acontecendo e vai acontecer em Israel está na palavra, não está fora da palavra, porque Jesus já falou sobre isso. Deu para entender? Ok, conforme já dissemos antes, se você tiver dúvidas, você pode no chat mandar sua pergunta, e se houver perguntas dentro do esquema, dentro do assunto, que seja pertinente ao assunto que nós estamos falando, você receberá uma resposta a respeito. Deixa eu continuar aqui.
Em verdade vos digo, verso 34, perdão. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí ele sela essa palavra com o selo do céu. Meu irmão, é forte isso. Ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então tudo que ele falou vai acontecer, já tem acontecido, muitas coisas já aconteceram e outras vão acontecer. Então não tem dúvida sobre a palavra de Deus. Então, quando ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, e aí leva para as interpretações. Então tem a interpretação, né, dentro daquelas correntes que eu falei no primeiro módulo, daqueles que dizem: olha, então não passará essa geração, Jesus estava naquela época, já passou 2000 anos, a geração já passou, então tudo já aconteceu. Não, mas não é isso que está escrito aqui. Há uma sequência. Gente, nós não podemos tirar versículo do contexto. Há um contexto que Jesus está fazendo uma sequência. Ele está falando tudo o que vai acontecer, os sinais. Ele está dizendo tudo que ele está revelando dos sinais. Nós falamos isso nos 3 módulos anteriores. E ele chega no ponto de falar agora, para vocês saberem quando vai ser o fim, olhe para a figueira. Quando os seus ramos, e ele fala nos ramos, começarem, olha aqui a palavra, os seus ramos se renovam. Pega essa palavra, os ramos se renovam. O que ele está dizendo? Israel ficou por muitos anos, sem ter uma nação própria. Eles se dispersaram, eles ficaram escravos de muitas nações, perderam a sua terra, perderam tudo. E Deus está dizendo, quando os ramos se renovarem, quando Israel se renovar, então aí começa uma nova geração. E aí novamente vem para interpretações. Quais as interpretações que eu conheço? Uma delas é essa nova geração que Jesus falou, começa em 1948. Por que 1948? Foi quando Israel voltou a ser nação, que já é um milagre. Depois de 2000 anos, é impossível uma nação voltar a reviver. Então Jesus está dizendo, vai renovar os seus ramos. Então em 1948, Israel, aliás, por uma participação poderosa de um brasileiro que comandava na época a Assembleia Geral das Nações Unidas, e pela manobra política que ele fez, ele conseguiu voto suficiente para aprovar Israel voltando a ser nação. E eu vou mostrar depois outros sinais bíblicos a respeito disso, quando Deus fala que Israel um dia voltaria. Está claro, tudo na palavra. Então ele está dizendo, 1948 é uma interpretação de alguém que dá uma nova geração, né? E aí começam as elaborações de data, que isso é terrível, não é isso que a palavra está dizendo. Nós sabemos que os sinais estão aí, que Jesus está às portas, isso tudo é verdade. Mas não existe uma data definida e nem pode existir. Por mais que a gente queira fazer interpretações sobre 1948. Uma outra corrente diz, não, é quando os ramos começarem a brotar. E Israel começou em 1948, mas começou uma naçãozinha pequena. Logo em seguida teve guerra, tentaram destruir Israel, mas em 1967, essa data se guarda aí muito bem, porque é uma data importante, que aconteceu a Guerra dos 6 Dias, e nós vamos falar depois detalhado sobre essa Guerra dos 6 Dias, foi quando Israel conquistou 4 vezes mais o território que ele tinha. E a grande façanha foi reconquistar Jerusalém, porque quando Israel voltou em 1948 a ser nação, Jerusalém não fazia parte de Israel. Mas em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou a fazer parte de Israel. E Jerusalém é considerada a cidade eterna, a cidade celestial, a cidade-chave, que a Bíblia fala muito sobre Jerusalém. Então alguns dizem assim, então em 1967 começa a nova geração, que é essa geração do tempo do fim. E aí também vem as outras interpretações. Quanto que é uma geração? Biblicamente existem correntes que você pode provar de qualquer maneira. Há uma corrente que fala em 40 anos, mas há outra que fala em 70 anos, e assim por diante.
quem escreveu os Salmos, você sabe muito bem quem escreveu os Salmos, um poderoso homem de Deus que escreveu os Salmos. Ele diz no Salmo 90 que a nossa vida tem um prazo, e se esse prazo é um prazo de geração. Então, quando eu começo a interpretar isso, você vê que já dá uma diferença. Uns pegam uma data, outros pegam outra data e assim por diante. O importante é de que Israel existe, Israel está aí, Jerusalém faz parte, esses sinais já aconteceram, e mais, os ramos estão se renovando, e isso é um sinal de que Jesus está às portas. Mas presta atenção no resto da história. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pronto, matou o assunto. Ninguém sabe o dia e a hora. Presta atenção, para não dizer que as pessoas que ficam falando dos sinais, que Jesus está à porta, é heresia. Não, não, não. Jesus não proibiu nós sabermos as proximidades. O exemplo para mim é claro quando ele diz, quando você olha o céu, você sabe que no dia seguinte vai chover ou não vai chover, no fim da tarde. Ele falou isso para os judeus. Então, ele não proíbe nós vermos os sinais. E os sinais vão indicando se a porta vai fechar rápido, se já está chegando o tempo. É isso que ele diz. Mas dia é específico, dia e hora, esse ninguém sabe. E uma coisa que me chamou a atenção, que quando ele diz assim, nem o Filho, isso eu fiquei pensando comigo mesmo, isso é minha interpretação, tá bem? Deixar claro que é minha interpretação. Quando ele fala nem o Filho, Jesus nessa época que ele está falando isso, ele estava aqui na terra. Então ele era filho, mas nessa época ele era homem. Era 100% homem, 100% Deus. Então, como homem, ele não podia saber o dia e a hora, porque se ele soubesse, qualquer homem poderia saber. Então, no momento que ele está aqui na terra, ele diz, nem o Filho. Mas eu tenho certeza absoluta, mas muita certeza, que hoje, Jesus estando no céu, a Trindade é uma coisa só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje, ele sabe o dia e a hora que vai voltar, ele sabe, com certeza. Mas naquela época ele não sabia, porque ele ainda estava como homem aqui nessa terra. Aleluia. Vamos continuar. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele dá uma dica muito forte, que não precisa nem de interpretação. Ele diz assim como eram os tempos, as vidas, costume, a cultura na vida de Noé, na época de Noé, desse jeito será quando acontecer de novo a mesma cultura, as mesmas coisas no mundo, igual na época de Noé. Então eu tenho um parâmetro, eu tenho que ver como é que está hoje. E aqui, eu não preciso falar muito, porque ele diz assim, porquanto como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e aqui que está a chave, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então a dica está dada. Quando a gente olha a cultura do mundo hoje, vamos ser sinceros, piorou muito em relação à área de casamento, porque o sinal que ele fala aqui é casavam e davam-se em casamento. Casar ainda está dentro de uma legalidade, mas quando fala davam-se em casamento, é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas se ajuntam, as pessoas se amaziam, as pessoas casam já pensando em separar. Tem casos de 3, 4 casamentos, quantos casos assim? Pessoas que não querem casar ficam ajuntadas, pessoas de sexo diferentes, casando-se entre si, totalmente contrários, como era no tempo de Noé, gente. Exatamente, e me entristece saber que dentro da igreja o número de divórcios aumentou tremendamente. Isso é outro sinal da volta de Cristo. Pastores se divorciando a rodo. É incrível que um pastor que se divorciou e casou de novo, ele não tem autoridade para falar sobre família, ele não tem autoridade para falar sobre casamento, ele perdeu a autoridade. E aí a gente vê como Deus fala nesse assunto no livro de Malaquias, que é o livro da família e não o livro do dízimo,
Malaquias, Deus fala, eu odeio o divórcio. É muito forte quando diz isso, que eu odeio o divórcio. E aí os pastores abrem a porta, se divorciam, casam de novo, na maior cara de pau, como se fala, e ainda não tem autoridade para falar para as ovelhas. E o número de divórcios aumenta, porque eu tenho um pastor de referência. Eu tenho autoridade para falar nisso, porque eu estou completando, em 2024 eu vou completar 53 anos de casado com a mesma mulher, porque casamento é porteira fechada. Por que eu estou insistindo nisso? Porque isso é um sinal da volta de Cristo. Essa abundância de divórcio, não no mundo, mas na igreja. E isso é que me chama mais atenção. Então aqui está um sinal claro da volta de Cristo. Espero que você não seja esse sinal de divórcio aí na sua vida conjugal. Aleluia. Vamos continuar aqui no verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele está dizendo uma coisa muito interessante da cultura da época. Você sabe que as mulheres é que faziam exatamente a parte do moinho, de moer, eram as mulheres, por isso que ele diz, 2 estarão no moinho. Era muito comum as mulheres fazer o trabalho braçal, né, que era época de trigo, semeadura do trigo, a colheita do trigo, separar o joio do trigo, a semente, assim por diante, era um trabalho das mulheres. Mas elas não faziam isso em todos os horários, tinha horário. E o mais interessante é que ele fala, dormindo de dia e de tarde, ou de manhã e de tarde. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 períodos. Eu tenho noite, manhã e tarde. Por que ele citou isso? Presta atenção, querido. Por que ele citou isso se ele não disse simplesmente 2 estarão, uma vai, outra fica? Mas ele separou manhã, tarde e noite. E aí eu descubro algo poderoso que está dentro disso. Chama-se fuso horário. O arrebatamento da igreja vai acontecer ao mesmo tempo em todo o planeta Terra. Ao mesmo tempo. Mas se você pegar o fuso horário, se no Japão agora estou gravando de dia, vamos dizer, lá é de noite. Então não vai acontecer lá primeiro que aqui, né? Aí eu sempre brinco nos meus seminários, os engraçadinhos, que sabem que quando você vem no sentido contrário do Oriente para o Ocidente, o fuso horário diminui. Então, por exemplo, se lá no Japão, aqui é meio-dia, lá no Japão é meia-noite. Então, digamos, para os engraçadinhos, meia-noite lá já é do dia seguinte. Então, aconteceu o arrebatamento lá, ele tem a notícia, ele pega um avião e vem, chega aqui antes do meia-noite para pegar o arrebatamento aqui. Então, Jesus fala assim, vou acabar com os engraçadinhos. Mesmo tempo, é de dia, de manhã e de noite, ao mesmo tempo. É isso que ele está dizendo nesse lugar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que o vosso Senhor... E essa é a função principal nossa nesse seminário. A função principal de Jesus ao trazer esse sermão não foi para colocar medo, não foi para dar desespero. Jesus não está fazendo um sermão para todo mundo ficar apavorado. Não, ele está dizendo o seguinte, estou avisando o que vai acontecer, para que vocês não sejam tomados de surpresa, como aconteceu com Noé. Para que não haja uma surpresa, chegou, eu não estava preparado. Não, ele está dizendo tudo o que pode acontecer para que você não seja pego de surpresa. E eu sinto que esse seminário que Deus levantou pessoas para nos dizer, é tempo de voltar a falar do assunto. E quando eu olho a internet, eu vejo quantos pastores estão falando desse assunto, eu falo, então é o momento mesmo. Jesus está agora, além dos sinais que ele já disse que aconteceu, agora está levantando os profetas em todo o mundo para falar do assunto, para que ninguém possa dizer, eu não sabia, eu fui pego desprevenido, a porta fechou e eu não entrei. Não, ele está avisando, e nós estamos aqui também para ajudar os demais profetas a dizer, os sinais estão aí,
vão acontecer e com certeza absoluta você não vai ser pego desprevenido se você estiver atento. E eu quero ir aqui para o final dessa parte da parábola da figueira, e ele diz no verso 43, mas considerai isto. É Jesus que está falando, irmão, presta atenção, é Jesus. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Outra advertência fortíssima. Ele está dizendo exatamente no tempo que está tudo na bênção, ninguém se preocupando mais, ninguém está mais preocupado, todo mundo se acomodou com a cultura da época, se acomodou com as coisas que estão acontecendo, se acomodou com a sua igrejinha, você tem uma igrejinha boa, você tem um pastor maravilhoso, um louvor tremendo, você vai lá todo domingo, bate o ponto e fica tranquilo, depois vai para casa, continua a sua vidinha normal, e ele está dizendo exatamente isso, não cuidais, porque se você não prestar atenção, Jesus vai voltar e muitos vão ficar até dentro da igreja, sentados no banco da igreja, esperando a volta de Cristo, que já aconteceu depois que as coisas acontecem, os sinais estão claros e assim por diante. Então, eu queria terminar hoje aqui, eu dei um pouquinho mais de tempo nesse módulo, vou aumentando aos pouquinhos, porque são muitas coisas. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar numa igreja que queria que eu desse o seminário completo. Então, esta igreja me deu terças-feiras à noite. Eu fiquei 3 meses, toda terça-feira à noite, dando sinais, até chegar no fim. Foram 3 meses para conseguir tudo isso. E aqui nós vamos dar isso para você, para ter essa oportunidade, lógico, em doses, como se diz, homeopáticas, para também você não se ficar entuchado, isso é coisa mineira, tá? Entuchado de comida e não poder digerir. Então nós estamos dando toda semana uma porção suficiente para você acompanhar e ficar querendo mais, é óbvio. E aí você não perde. E durante a semana, se você perdeu, durante a semana você tem a semana inteira para assistir o vídeo que você perdeu. E aí o que acontece? Quando chegar na sexta-feira, você pega um novo vídeo e vai acompanhando. Mas a sequência é importantíssima. Não perca a sequência. Por isso eu quero orar por você, por esse assunto. Eu sinto no coração de orar hoje por esse assunto. Pai, em nome de Jesus, grande palavra que o Senhor deixou em cima de tudo isso, do 24 de Mateus, é vigilância. O Senhor nos disse para vigiarmos, porque pode acontecer a qualquer momento. Meu Deus e meu Pai, que cada ouvinte, cada um do que vai participar ou que participará no futuro, pegue esta palavra hoje de vigilância. Não pode se acomodar, Senhor. Não deixe esse povo teu se acomodar. Não deixe as coisas do mundo, a cultura do mundo, fazer a moldagem do caráter e da personalidade dos teus filhos. Mas que o Senhor levante uma igreja vigilante, uma igreja que está pronta para o arrebatamento da igreja. Nós abençoamos cada um dos que estão participando hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Não perca!